Bom, então vale lembrar o seguinte, né? O Alexandre de Matos, que quando chegou ao Cruzeiro foi no final de 2021, antes da definição da SAF. Aquela coisa, né? Até eu acho que não foi uma boa decisão não, tá? Porque você já contrata alguém sendo que a SAF do Cruzeiro já ia sair do papel. Eu lembro que eu já fazia conteúdo aqui para vocês. No caso, anunciou o Alexandre Matos e a renovação do Luxemburgo, se eu não estiver enganado, tipo assim, dia 6 de dezembro. E a SAF foi negociada no dia 21, acho que foi isso, dia 15, não sei. Foi bem próximo ali da semana do Natal. E assim, eu achei uma loucura aquilo, né? Porque, tudo bem, se fosse um John Texel da vida comprando o Botafogo, era melhor já ter ali o Alexandre Matos, né? Que já conhece muito do futebol brasileiro. Que até esperava que seria isso que ia acontecer. Mas o Ronaldo ou qualquer outro grupo de, por exemplo, que tem outros clubes no mundo, geralmente ele já tem o seu analista, né? Por exemplo, na América do Sul, ou até mesmo brasileiros e tudo mais, que poderiam exercer essa função. Como foi no caso do Cruzeiro, nessa função do Paulo André, que vale destacar, né? O Paulo André, então, tem esse papel de diretor técnico do Cruzeiro, né? Que foi ocupado depois pelo Paulo Autuori. Ele não é responsável direto pelas contratações. Ele tem sim um percentual, mas quem é responsável mesmo é o Pedro Martins. Então, se fosse para chegar o Alexandre Matos, quem que tiraria então do Cruzeiro? Seria o Pedro Martins e não o Paulo André, tá? Então assim, ele chega então, tem esse contrato assinado até dezembro de 2023 e o Luxemburgo até o final de 2022 para a Série B. Não foi o que aconteceu, o Ronaldo chegou, demitiu os dois, nem sei se teve, por exemplo, multa e tudo mais por conta do contrato que já tinha sido assinado. Enfim, o Alexandre Matos trabalhou alguns meses, alguns dias só no Cruzeiro e logo depois saiu em 2023, né, para a temporada de 2022. Vale lembrar que ele já tinha passado antes também no Cruzeiro, só alguns dias, acho que foi em 2020 ou 2021, quando ele sai do Palmeiras. Se eu não estiver enganado, foi isso. Ele trabalha alguns dias no Cruzeiro, eu até lembro que teve aquela negociação do Fabrício Bruno, logo quando o Cruzeiro cai, do Orejuela, enfim, acho que foi algo nesse sentido, de idas e vindas, mas nunca ficando em definitivo para exercer um cargo no Cruzeiro. E vale lembrar, o Alexandre Matos já falou um pouco sobre isso, já falou sobre esse caso e detonou o Ronaldo, tá? Não tem uma boa relação entre os dois, por isso que eu acho que é inviável de pensar em uma volta. Lembrando que ele fez uma ótima passagem, né, pelo América 2012, chega para o Cruzeiro e monta aquele time 2013, 2014, inacreditável. Como que você monta um time de um ano, cara, traz basicamente todo mundo e é bicampeão brasileiro, inacreditável. Logo depois ele vai para o Palmeiras, fez ótimas campanhas por lá. É aquela coisa, eu acho que o Anderson Barros, que assume depois do Palmeiras, pegou uma gestão muito boa que fez o Alexandre Matos. No caso, antes da Leila, né? Ele trabalhou com a Leila, mas se eu não estiver enganado, um pouco antes tinha um outro cara que eu esqueci o nome dele agora, que tinha muito dinheiro e tinha comprado o Palmeiras e comentou um pouco sobre isso e sobre o respeito que ele tem pela torcida do Cruzeiro, abre aspas. Em outubro, no caso de 2021, o presidente do Cruzeiro me procurou e começou muito essa mobilização e eu cheguei a fazer um acordo com o presidente do Cruzeiro até o final de 2023. Ainda não fui comunicado por ele sobre essa saída, mas vi pela imprensa. E fica aqui também a minha palavra de honra de mais uma vez ser lembrado para trabalhar no Cruzeiro e o agradecimento a todas as pessoas que acreditaram, né, e se mobilizaram para que isso acontecesse, disse aí então no caso nessa entrevista. E teve outra também que ele comenta, né, na Globo, falando um pouco sobre essa saída dele do Cruzeiro e também essa situação envolvendo o Vitor Roque, onde acabou então que muita gente do torcedor, né, mesmo, que no caso falou, não, o Alexandre Matos comprou o Vitor Roque porque ele sabia que a multa rescisória era baixa. Tudo bem, né, mas você pode acessar aí o site da CBF, que no caso os clubes, né, têm acesso então quanto que seria uma multa rescisória do salário do jogador multiplicado por 2.000. Então, obviamente, né, eles vendo essa possibilidade de comprar o Vitor Roque por um valor baixíssimo, acabou acontecendo e até mesmo ele comentou um pouco sobre isso, né, sobre essa situação, no caso que o Cruzeiro pediu uma quantia superior de 40 milhões de reais e teve esses empréstimos, né, do Zé Ivaldo, do Jajá e do Pablo Siles, mas o Cruzeiro queria o Jajá e o Zé Ivaldo incluído nesse negócio junto ao Vitor Roque. Ele falou o seguinte, ó: houve um telefonema entre o Petralha, né, que é o presidente do Atlético, e o Ronaldo, além também do Paulo André, quando a gente informou que havia interesse, mas que a gente não ia pagar os 40 milhões de reais. Passaram alguns minutos, o Paulo André me enviou pelo WhatsApp, e eu tenho isso aqui, de uma proposta de pagar a parte do Cruzeiro, que só é detentor dos 45% do jogador, 35% são do América e 20% é do próprio atleta. E o próprio Cruzeiro lá atrás não foi correto com o América, disse aí o Alexandre Matos. O que foi falado foi de uma proposta de 17 milhões de reais para o Cruzeiro, e isso no todo, né, daria 40 milhões de reais no negócio. Mais o Jajá e o Zé Ivaldo emprestados com salários pagos pelo Atlético e mais 10% de uma venda futura. E o Alexandre Matos, né,
ainda destacou que a contraproposta foi negada pelo Furacão, já que o valor exercia, né, os 24 milhões de reais, que seria da multa rescisória, que no caso o Atlético Paranaense pagou, e o Cruzeiro ficou com menos de 11 milhões de reais desse valor, né? Ele ainda completa o seguinte, né? No caso que ele falou, né? O Ronaldo, nós entendemos a necessidade de vocês e emprestamos os jogadores como emprestamos mesmo, mas não é possível pagar mais do que o valor da multa, e se eu te pagar 17 milhões, eu tenho que pagar proporcionalmente o América e o jogador, né? Isso vai dar mais de 40 milhões de reais. Aí não dá, destacou então o Alexandre Matos naquela época, mostrando que não tem uma boa relação entre as partes, né? Isso assim, tudo bem, né? Foi em 2022, vai fazer 2 anos essa história do Vitor Roque, Cruzeiro, Ronaldo, Alexandre Matos, Atlético Paranaense, enfim. Mas a grande questão o Cruzeiro, nesse meio tempo, aconteceu muita coisa, né? A relação entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, infelizmente, agora não é boa. Era boa, sempre foi, né? Nos últimos anos aí, de empréstimos de jogadores, compras e tudo mais, principalmente quando chega o Ronaldo, tem esses empréstimos de outros atletas. E olha que o Zé Ivaldo e o Jajá chegam logo depois que o Vitor Roque é vendido, tá? Então já não estava um clima muito bom. E mesmo assim chegou eles, no meio do ano passado, chegou ainda o Pablo Siles, né? Mas nesse ano a relação não foi tão boa. Primeiro que o Zé Ivaldo poderia ter chegado antes ao Cruzeiro. O Atlético nem queria abrir negociação, mesmo que perdesse o atleta de graça. Ficou treinando em separado alguns meses até vir para o Cruzeiro, mas não vai poder jogar pelo Cruzeiro nesse ano. Teve também, no caso, o Cruzeiro interessado no Léo Cittadini, né? Que foi para o Bahia. E dá seu like também, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a esse próximo objetivo aqui no YouTube, que é de 50 mil inscritos. Então, quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, então eu vou deixar essa entrevista, né, uma das partes dela que o André Sanches deu, que no caso falando um pouco sobre isso, ele falou o seguinte: créditos para o portal Cruzeiro Notícias, que trouxe lá no Twitter e separou aqui, ó, que eu vou deixar para vocês. Abre aspas. Vejo ele sofrendo e ele está sofrendo e machuca muito, né? A torcida xingar. E foi avisado para antes isso, que eu avisei para ele, né? Você pensa que vai ser só glória? Segunda divisão subiu, todo mundo exaltando ele. Os caras querem ser campeões e a torcida já esqueceu o que ele fez. Eu participo, ajudo, sou conselheiro e ajudo e falo, né? Ultimamente ele falou para eu não dar mais palpite, porque não quis fazer porra nenhuma, né? E pediu para não encher o saco. E eu não encho mais o saco, sofro que nem ele, né? Pela amizade, sofro 3 vezes. Pelo Corinthians, que é meu amor e virou paixão, né? Dele também. Sofro, entre aspas, pelo Cruzeiro por causa dele e pelo Valladolid por causa dele. Disse então o André Sanches, que tem uma relação muito boa, né? No caso, com o Ronaldo em um programa ao Benja, né, o jornalista, enfim, fala nessas declarações que pegou muita gente de surpresa. Será que o Ronaldo está chateado mesmo? Que ele até deixou isso meio claro nos últimos jogos por conta das vaias e até mesmo quando ele próprio foi vaiado no Mineirão, que isso ainda não tinha ocorrido, mas sinceramente eu acho que já era de se esperar, uma hora disso iria acontecer, mesmo com alguns times vivendo uma boa fase, igual o Palmeiras, né, com a Leila Pereira sendo extremamente criticada. Imagina o Cruzeiro então voltando para a primeira divisão e ficando em 16º lugar, entrando na zona do rebaixamento. Outra parte dessa entrevista, né, do Andrés, que ele fala o seguinte sobre o convite que o Ronaldo fez para ele, ó, abre aspas. Era para mim ser o CEO do Cruzeiro, que é hoje o cargo ocupado pelo Gabriel Lima, e eu não quis, porque eu sou Corinthians e não me vejo trabalhando em outro clube. Um dia, talvez eu possa ser, mas hoje eu não me vejo, disse então no caso o André Sanches, em relação a esse convite que vocês vão lembrar, né, que aconteceu justamente naquela época que o Cruzeiro buscava um novo CEO no início de 2022. Eu acho que já até tinha começado a temporada, acho que era de fevereiro, março, e o Cruzeiro ainda não tinha definido esse seu novo CEO e tudo mais. Obviamente já tinha o Ronaldo, o Paulo André fazendo aquela gestão no dia a dia, porém não tinha ainda o CEO, que foi logo depois o Gabriel Lima. Das informações. Bom, então eu vou deixar aqui, ó, esse tweet lá do Farley Meira, que é um cara que eu já acompanho tem um bom tempo de notícias do Cruzeiro. Geralmente ele não erra muito assim não, tá? Ele colocou o seguinte, ó: não é piada, essa informação procede mesmo, né? Um grande empresário cruzeirense de Belo Horizonte ofereceu ao Ronaldo, através de representantes da XP em Minas, a bagatela de 15 milhões de reais para o Ronaldo proibir a escalação do Wesley, o Paulo Vitor e do Machado. Disse então, no caso, o torcedor, que não tem como, né, você saber se isso aqui é verdade ou não. Ele até nos comentários fala, né, que
não pode falar quem que é o empresário, e se falasse até mesmo o segmento que ele por exemplo, é um cara de determinada área, todo mundo iria saber quem seria. Enfim, muita gente até falando que seria, né, o Pedro Lourenço do supermercado BH, mas vale lembrar que ele é o dono do Cruzeiro também, né, o Pedro Lourenço, então eu acho que ele tem um papel mais ativo do que esse de oferecer um valor, mas quem sabe por que não, né? Porém, eu acho que é muito mais algo depois do jogo ali mesmo, né? É difícil você, acho que isso aqui ser verdade, e o próprio autor não acho que ele vai colocar pelo menos 2 desses 3 aqui, né? O Machado acho que ele ainda vai seguir jogando como titular, mas no caso do Wesley e do Paulo Vitor eu vejo boas chances deles nem entraram mais na temporada, e o motivo que eu vou comentar aqui então com vocês. Será que dá para pensar, por exemplo, em uma volta desse investimento que o Wesley fez, que o Cruzeiro fez no Wesley, né, de 16 milhões de reais? Enfim, talvez, acho que quem sabe aí algum time árabe, dos Emirados Árabes ali, do Catar, do Japão, não possa ver, né, os números dele como bons, sem considerar o futebol, porque sinceramente, se qualquer eu acho que o time aí analisar, vai até ficar com medo de pagar esses 3 milhões de euros, que é o valor dele, que o Cruzeiro pagou, né, no início desse ano. Antes de dar uma sequência aqui,